Nós vamos conversar agora sobre um novo e-book que ajuda professores a trabalhar com textos de internet nas salas de aula. Esse aqui é o e-book impresso, sabe? É uma versão impressa do e-book, e o autor dele, o Juvenal Zanqueta Júnior, está aqui com a gente. O Juvenal é professor do curso de Pedagogia Univesp e é lá do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e Letras de Assis da Unesp. É isso, professor? Sim. Então, você já escreveu outros livros de trabalho para professores em sala de aula, né? O teu negócio é a língua portuguesa, é como fazer os alunos lerem mais. E qual é a intenção desse livro aqui, trabalhar com a internet? Como é que você descreve? Esse livro dá continuidade a uma proposta que já desenvolvo há cerca de 20 anos, Então, né, com uma grande amiga e pioneira nos trabalhos relacionados ao uso dos textos de imprensa na escola, que é a professora Maria Alice Faria, né, que morreu há alguns anos, e ela iniciou esse trabalho ainda na década de 80 com um livro chamado O Jornal na Sala de Aula. tá. Né? Na sequência, nós dois fizemos mais 2 livros sobre o tema, em parceria, e eu fiz mais pouco depois, em 2004, fiz um outro livro procurando sempre atualizar, trazer novos tipos de texto, outros ângulos de análise, e este livro ele dá continuidade a isso, trazendo agora o cenário virtual, né? Os textos e suportes, principalmente os suportes virtuais, e especificamente são os vídeos, né, que nós temos tanto no telejornal como no webjornal. Na sequência, eu trato dos portais de informação, né? E para o capítulo final, é um capítulo bastante especulativo, mas ele procura dar uma ordem, assim, digamos, pedagógica para a questão. A gente trata dos suportes Esses mais modernos, mais tipo recentes, iPad, essas coisas, os iPads, telefone. as redes sociais, né? E aí eu faço uma junção entre suportes e canais de informação, né? É interessante, deixa eu só te interromper um pouquinho, já que você já deu uma panorâmica do livro. Quer dizer, você, além desses textos jornalísticos que, teoricamente, tem profissionais escrevendo, tal, você entra nessa parte da mídia social, que já é uma coisa que não tem uma linguagem, vamos dizer assim, formal. Não usa o português formal para escrever. É um português muito informal, é quase uma linguagem falada, vamos dizer assim. E isso é útil para o professor na sala de aula? Na verdade, a ideia é a seguinte: o livro tem 2 partes muito bem estabelecidas. Vamos falar da segunda parte, que é aquela que trata dos suportes e dos textos especificamente. Sim. O que eu procuro fazer? Eu estabeleço um roteiro de análise, né? Então, tem um capítulo em que eu vou tratar teoricamente de um roteiro. Olha, eu faço uma primeira grande subdivisão, né? Aspectos que nós podemos avaliar, analisar da leitura desses textos, e desses suportes e dos textos, o que a gente costuma chamar de mídias, né? Eu estou chamando de suportes aqui. Que pode ser tanto a televisão quanto a internet. Exato. Aí, o que eu faço? Uma primeira grande subdivisão. Olha, aspectos sensoriais, coisas que são muito importantes na cultura digital, né? Depois, aspectos de ordem afetiva, emocional, como é que o leitor se liga com os suportes e com os textos. E, finalmente, a avaliação racional. E aí, dentro dessa avaliação racional, eu faço uma outra subdivisão, né, em 3 aspectos importantes dos suportes e dos textos. Os aspectos narrativos, a construção das histórias, os aspectos expositivos, ou seja, as estruturas relativamente fixas na composição dos suportes dos textos, e, finalmente,
às questões ligadas ao discurso, ou seja, os grandes arquétipos, as questões ideológicas, mas eu procuro não cair, né, pelo caminho da avaliação, isso é bom, isso é ruim. Sim, Eu vou criando, buscando estratégias que permitam que o leitor, né, o leitor professor, o leitor aluno, o interessado, ele tenha ali algum subsídio para conseguir observar o aspecto discursivo nos textos, né, sem que eu precise especificamente... ele tem lá, ele pode desenvolver o seu próprio pensamento ideológico. Exatamente, assim. exatamente. A questão não é ideológica, a questão é de como fazer essa leitura. Não está em falar mal desse ou daquele meio, dessa ou daquela abordagem, não. É dar recursos para que ele possa avaliar como é que isso é montado. Agora, qual é que é... por que é importante para o professor trabalhar com isso na sala de aula? Ele tem mais recurso ou porque hoje o aluno lê menos livro, como a gente lia mais antigamente? Por que você acha que é importante usar a internet, esse tipo de ferramenta? O jornal sempre se usou, né, na verdade. Eu posso dar alguns exemplos concretos e tentar responder essa questão. Vamos pensar do ponto de vista da história dos professores, história recente dos professores. Pesquisas que eu desenvolvi ao longo de uma década e os próprios os grandes levantamentos feitos na área da leitura no Brasil, né, como a pesquisa do INAF, a pesquisa Retratos do Brasil, Retratos da Leitura, perdão, esses indicadores vão nos mostrando coisas muito contundentes. Uma delas é a seguinte: os professores com mais tempo de magistério são professores que passaram pelo jornal impresso, né? Sim. Muitas vezes não como leitores efetivos do jornal impresso, mas como leitores circunstanciais do jornal impresso, da televisão, né? E levam aquilo para a sala de aula. Muitas vezes não levam sequer os textos impressos ou o texto audiovisual. Ele leva só a ideia, ele leva só a narrativa, né? E aquilo é desdobrado em alguma atividade de sala de aula. Essa situação persiste, né? Os professores mais jovens, eles pularam a etapa da televisão e pularam a etapa do jornal impresso. Eles já vão diretamente para os textos que estão disponíveis na internet. Ora, esse fenômeno está circunscrito ao magistério? Não, de maneira nenhuma. Está na sociedade inteira, né? Se nós formos observar os próprios livros didáticos, né, tanto as iniciativas mais convencionais, digamos assim, que são os livros didáticos tradicionais, como as iniciativas mais arrojadas, como o projeto São Paulo Faz Escola, né, do governo do Estado de São Paulo, que procura cadernos de exercícios para os professores. Sim. Se nós formos observar os textos de imprensa, de mídia que são usados lá, a maior parte deles são textos de portal. Né? A gente poderia discutir por que eles usam. Porque é fácil você tirar, exato, enfim, você recorta, né? O texto literário é mais complicado, fazer recorta isso aqui, tira esse pedaço, né? Aí você mexe com coisas um pouco mais complicadas. Mas, de qualquer maneira, nós vamos desenhando um cenário, né, em que o texto midiático ele é fundamental. Né? E aí outras questões são postas. Nós sabemos hoje que a leitura, além de ser fundamental, ela é algo que não avança no Brasil. Né? Se você observar os indicadores de leitura do início dos anos 2000 e do final, do início da década de 2000, né? E agora os indicadores de 2012, né? 1/4 dos brasileiros tem condições plenas de ler um livro de maior fôlego, uma narrativa de maior fôlego, um poema mais complexo, uma reportagem mais complexa, uma reportagem de 5, 6 páginas, ou mesmo uma reportagem
de TV, né, ou feita por um portal, né, mas uma reportagem que tenha relações de subordinação mais intrincadas. O camarada, ou seja, um texto mais complexo, não é todo mundo que lê um texto e tira dali uma informação. Sim, que você consegue estabelecer relações mais aprofundadas. Entre aquilo que está sendo dito, a vida dele, ou outra coisa que foi dita antes. Exato. As relações acabam sendo muito superficiais. Ora, 1/4 dos brasileiros fazem isso. Agora, num cenário em que nós temos esse turbilhão de informação, né, proposto pela internet, né, que se soma aos suportes convencionais, a leitura ela continua sendo um problema enorme, né? Nós vamos ficando muitas vezes reféns de pseudo-soluções para resolver esse problema, e isso não funciona muito assim, sabe? Existe um percurso para se desenvolver. Então, na verdade, a tua proposta é uma proposta prática. Olha, vamos trabalhar com o que nós temos aqui, fazer os alunos lerem mais. Eu recentemente te fiz uma entrevista aqui sobre a dificuldade de professores. Os professores não leem. Metade dos nossos professores não tem o hábito de ler constantemente. Metade. É muita gente, entendeu? Se o professor não tem um hábito... Basta você observar o seguinte, esses indicadores maiores que nós temos aí, indicadores nacionais de leitura, vão mostrando que os professores, de maneira geral, qual é a leitura de informação mais comum dentro da escola? São as revistas pedagógicas. Sim. Porque o professor, ele busca o tempo inteiro instrumentos de trabalho. Ele não fica parado, né? Ele vai buscando instrumentos, vai buscando ferramentas. Isso tem um lado muito bom, né? Ele está tentando se adequar ao tempo. Né? Dá um jeito de resolver, né, as questões. Né? Agora, por outro lado, isso tem um lado mais complicado, que é o quê? A leitura, muitas vezes favorita do professor, é a revista pedagógica, é o texto de cunho pedagógico, né? O que limita demais, né, o quê? O perfil do trabalho que ele desenvolve, o perfil de leitura de mundo que ele vai levando adiante na sua própria vida, né? Tá certo. Bom, então está aqui dada a dica, né? Como usar a internet na sala de aula. Como é que você disse que é um e-book? Eu entro onde? Na editora da UNE ou na editora Contexto? Onde é que a gente pega esse livro na internet, professor? Olha, a informação que eu tenho da editora é de que é possível comprar o livro nas principais livrarias do país, né? E também pela editora. Né? Baixando pela internet. Exato. A editora Contexto, tá certo? Editora Contexto, como usar a internet na sala de aula, com dicas aqui para fazer trabalhos com os alunos a partir de textos que se encontram nas mídias, nos portais de notícia e nas redes sociais. Eu posso responder uma questão que você fez no início, para a gente encerrar? Lembrar o seguinte, você falou, mas como é que a gente vai fazer a avaliação de textos produzidos pelas pessoas comuns, nas redes sociais, que não são jornalistas, né, e que trabalham com textos já esquematizados e tal. Eu falo isso porque na internet, geralmente, essa linguagem das redes sociais é uma linguagem muito coloquial, dispensa, né? Coloquial. Então, mas aí a gente tem que observar o seguinte, faz parte do roteiro que eu tentei desenvolver. Né? Existem certas superestruturas, né, que são comuns ao texto jornalístico, né, mas que estão incorporadas na vivência cotidiana das pessoas. Então, são estruturas que acabam aparecendo, estruturas linguísticas mesmo. Né? Vamos voltar àquela velha fórmula da notícia. Né? A notícia nada mais é do que uma fofoca com detalhes. Com detalhes. Né? Agora, isso tem o lado folclórico, mas tem o seu lado de superestrutura. Né? A notícia tem um sujeito, né? Uma ação, são dois pilares da notícia. E são os pilares o quê, quando, né? Aí vamos pensar numa fofoca. Qual é o ingrediente mais interessante de uma fofoca? Né? Quem foi que aprontou alguma coisa, o que aconteceu com a pessoa, né? E qual é o segundo ingrediente mais importante? O que aconteceu, o que foi que ela aprontou? Né? Isso é uma superestrutura que está presente na notícia formal,
da televisão, do jornal impresso, mas está presente na fofoca, no texto de circulação coloquial das redes sociais. E é bom para trabalhar com ele na sala de aula, fazer os alunos pensarem a respeito, não é isso? De como é que é a estrutura. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo livro, espero que dê certo e que a gente consiga trabalhar melhor textos e a leitura na sala de aula, que é a intenção do senhor e todos nós aqui. Né? Muito obrigado, professor. Agradeço, Ederson. Obrigado a vocês.